Olá, olá, olá! Mais uma vez aqui falamos sobre a prática processual. Terceiro videozinho aqui para vocês. Prática processual, falamos na última conversa, né, no último vídeo, que temos que analisar quem é o nosso cliente, qual o interesse do cliente e se há processo em andamento nesta ordem aqui apresentada. Este slide aqui foi o slide que eu montei com vocês no último vídeo. Quem é o meu cliente? Pessoa física ou pessoa jurídica? Interesse do cliente? Individual ou interesse coletivo. Há processo em andamento? Não. Se não há processo em andamento, o meu cliente quer iniciar um processo contra alguém, petição inicial. Há processo em andamento, sim. Se há processo em andamento, eu tenho que verificar. Meu cliente quer atacar uma decisão? Não, ele não quer atacar decisão nenhuma, até porque nem tem decisão. Ele quer responder a um processo que foi inaugurado contra ele. Contestação. Diferentemente, tem processo em andamento, porém, há uma decisão que ele, seu cliente, quer combater. Se é caso de combater uma decisão, medida que se impõe, recurso. Combinado? Combinadíssimo. Você lembrou e fizemos aqui a estrutura da petição inicial, de novo, daquele slide que eu montei com vocês no último vídeo. Lembraram disso? Tatuaram no coração pelo amor de Deus. Isto aqui é o slide da estrutura básica e essencial de uma petição inicial. Você vai guardar isto e nós vamos adaptando conforme o caso. Vamos lá, vamos começar a conversar antes de detalharmos sobre cada um dos tópicos da petição inicial. Vamos fazer uma pequena distinção. Vou abrir um olho aqui, olho aberto. Repare, isso aqui é um olho, significa atenção, fique atento. Nós temos uma pequena diferença que eu fiz com vocês em uma das dicas que eu mandei por áudio. Uma petição inicial para ações normais. Isto aqui é um apelido que eu resolvi dar em razão de algumas peculiaridades. E a petição inicial das ações, com O, ações, aspas, anormais. O que é uma ação normal? O que é uma ação anormal? Eu vou começar falando da ação anormal. A ação anormal é aquela que, apesar de ter a estrutura essencial de uma ação normal, de uma petição inicial, conforme nós vimos na página aqui anterior do slide, as ações normais são aquelas que têm uma diferença especial em suas leis. E eu vou dizer que são ações anormais, especialmente o habeas data e o mandado de segurança. Ações anormais, habeas data e mandado de segurança, cada uma das ações com base nas suas leis. Estas são, resumidamente, as nossas ações anormais. Por que anormais? Porque elas, tanto a habeas data, Lei 9.507 de 97, quanto o mandado de segurança, Lei 12.016 de 2009, elas têm peculiaridades em sua estrutura, em suas estruturas. Habeas data, mandado de segurança, têm estruturas entre si semelhantes, porém, elas, no que se refere às demais ações, elas têm uma considerável diferença, que vai fazer com que a gente dê um tratamento diferenciado. Quando eu explicar um pouquinho mais sobre elas, ou para você que já as conhece, você vai entender por que chamar de normal ou anormal. Ao passo que as ações normais
As ações normais são aquelas ações, todas as outras, vou botar aqui, todas as outras que não sejam habeas data e mandado de segurança, todas as outras, óbvio, né? Eu estou falando para a nossa segunda fase administrativa, todas as outras que terão essencialmente a estrutura retirada do artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil, e, conforme o caso, um complemento ou outro dentro da lei da ação. Então, dentro dessas ações normais, o que nós temos? A ação de indenização, a ação anulatória, a ação civil pública, ação popular. Beleza? Então, vamos guardar esta informação super importante para o nosso raciocínio deste momento. Por que eu quero fazer essa distinção? Porque eu, a partir de agora, vou começar a falar das ações normais como base e, eventualmente, vou fazendo uns complementos para as ações anormais. Joia. Vamos lá. Petição inicial. O que eu quero falar com vocês aqui? Quero dar um destaque ao endereçamento. Petição inicial. Vou botar aqui número 1, endereçamento. Vou falar de cada uma daquelas partes que eu coloquei na estrutura básica. Endereçamento. 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 Se for endereçamento, encaminhamento para o magistrado, se for para uma ação normal, olha a importância de lembrar deste nome estranho, se for para uma ação normal, a minha petição vai ser sempre endereçada para um juiz. 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 Que juiz? Nós vamos ver, conforme o caso, qual o juiz adequado para o caso concreto. Então, ação de indenização, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade, ação de rescisão de contrato, ação de cobrança, sempre para um juiz. Um juiz singular, um juiz monocrático, um juiz que vai analisar sozinho o caso concreto, o juiz da primeira instância. Então, vou colocar aqui, primeira instância. Juiz, que vai ser um juiz federal ou um juiz de direito. Um juiz federal ou um juiz de direito. Por enquanto, vamos guardar isso aqui. O endereçamento. Em relação às ações anormais, o endereçamento para uma ação anormal e anormal, lembrando, quem foi que eu chamei de anormal? Eu chamei de anormal, entre parênteses, habeas data e mandado de segurança. No caso de uma ação anormal, o meu endereçamento, a depender do caso concreto, melhor dizendo, a depender da autoridade coatora, a minha ação anormal vai para, ou pode ir para, o Supremo Tribunal Federal, ou pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, ou pode ir para o Tribunal Regional Federal, ou pode ir para um juiz
Federal, ou pode ir para o Tribunal de Justiça, ou pode ir para um juiz de direito, que é o juiz estadual. Repare a diferença claríssima entre as ações anormais e as ações normais. A ação anormal pode ir para uma destas criaturas, vamos dizer de forma mais técnica, para um destes juízos. Desculpa. Ou eu vou mandar para o Colendo Supremo Tribunal Federal, ou para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou para o Egrégio Tribunal Regional Federal, ou para o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal, ou para o Egrégio Tribunal de Justiça, ou para um juiz de direito. Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito. É óbvio que na hora de montar o endereçamento, eu vou sempre mencionar uma autoridade. Se for no caso dos tribunais, eu encaminho para o magistrado presidente daquele tribunal. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor desembargador federal presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Pontinhos Região. Ou aqui, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, três pontinhos. Ou então, para os excelentíssimos senhores doutores juízes, aí conforme o caso, federal ou de direito. Diante de uma ação anormal, o meu endereçamento pode variar. Eu já mandei este endereçamento por áudio para vocês. Vocês devem lembrar lá, uma das dicas está lá, endereçamento por áudio. Eu vou escrever cada um dos endereçamentos aqui no caso. Mas neste primeiro momento eu quero que você enxergue estas situações diferenciadas. Beleza? Ação anormal vai para um juiz, ação anormal depende da autoridade que praticou um ato, o ator, que vai ensejar a impetração de um habeas data ou vai ensejar a impetração de um mandado de segurança. Se a minha ação for normal, tá? Ação normal, no caso de ações normais, eu vou ficar atento ao disposto no artigo 109, inciso 1º, 109, inciso 1º da Constituição da República. Por quê? Porque o artigo 109, inciso 1º da Constituição da República é aquele que vai nos dizer qual é a competência do juiz federal. Então, tomando por base o artigo 109, eu vou endereçar minha petição para um juiz federal, sempre que eu estiver diante de um dos casos do artigo 109, inciso 1º da Constituição. Quais são os casos do artigo 109, inciso 1º da Constituição? São aqueles casos em que estão presentes como autor ou réu a União Federal. Então, o meu cliente propôs uma ação contra a União.
Quem vai julgar vai ser um juiz federal. Óbvio, estou falando de ação normal. O meu cliente propôs uma ação contra uma autarquia, entidade autárquica federal. Quem vai julgar? Um juiz federal. Ou então, o meu cliente propôs uma ação contra uma empresa pública federal. Quem é que vai julgar? Um juiz federal. Simples assim. Aí você vai me perguntar, ô professor, e se a ação for proposta contra o município? Está aqui no 109.1? Não está. Professor, se o meu cliente propuser uma ação contra uma autarquia estadual, está aqui no 109.1? Não, não está. Professor, se o meu cliente propuser uma ação contra uma empresa pública municipal, está aqui no 109.1? Não, não está. Se não está no 109.1, não será o juiz federal a julgar a ação. Simples assim. Simples assim. Aí a pergunta que não quer calar. Professor, e se a ação for proposta pelo meu cliente José, uma ação indenizatória, por exemplo, uma ação de indenização, se for contra uma sociedade de economia mista federal. Porque é federal também, professor. Aí eu devolvo a pergunta para você. A sociedade de economia mista federal está prevista aqui no 109, inciso 1º? Vai lá e confere agora, por favor. Você acabou de conferir e viu. Não tem sociedade de economia mista federal no 109, inciso 1º. Não tem, não tem, não tem. E nós temos súmulas do Supremo Tribunal Federal falando com toda tranquilidade. Sociedade de economia mista federal ou qualquer sociedade de economia mista não tem foro contra, perdão, não tem foro na Justiça Federal. É na Justiça Estadual. José contra a Sociedade de Economia Mista. Justiça Estadual. Ah, e se for Sociedade de Economia Mista Federal, como o Banco do Brasil, não é na Justiça Federal, não? Não. Sociedade de Economia Mista, inclusive Sociedade de Economia Mista Federal, não será ela julgada na Justiça Federal. Será julgada na justiça que sobra, que é a Justiça Estadual, a Justiça Residual. Combinado? Combinado. Como é que eu vou endereçar para o juiz federal? Eu vou endereçar assim. Sempre. Excelentíssimo. Abreviação de pronome de tratamento. Excelentíssimo. Esmo. Senhor. Excelentíssimo senhor doutor. O nome do cargo dele, enquanto autoridade, juiz federal. Professor, eu ouvi falar em alguns vídeos que a gente vê no YouTube que não se manda mais para o juiz. Manda-se, endereça-se para o juízo. Porque o CPC de 2015 mudou. Eu já falei com você sobre isto em um áudio. Um dos áudios das dicas até então enviadas. Este purismo de alguns tecnicistas que querem descobrir a pólvora com todo respeito, querem descobrir a pólvora,
é um tecnicismo que a OAB-FGV, no seu exame de ordem, não acata. A OAB-FGV pontua, tem pontuado até então todo mundo que escreve juiz. Ah, professor, mas eu aprendi que é para mandar ao juízo. Você pode mandar para quem você quiser, desde que ganhe o ponto. Eu não quero ser o corretão. Eu quero que você ganhe ponto. Se você analisar as provas da OAB, os gabaritos dos espelhos de correção, se você conversar com colegas que foram aprovados ou que foram pontuados no endereçamento, vocês vão ver que a segunda fase de direito administrativo sempre pontuou quem mandou para o juiz, mesmo depois de 2015. Então, está correto endereçar ao juízo federal da 3 pontinhos, vara federal? Corretíssimo. Mas também está correto mandar para o excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Primeiro, porque o CPC, ao mexer um pouco na terminologia, não disse que está errado desta forma que vocês estão vendo aí em azul na tela. Não disse que está errado. Segundo, e o mais importante para nós, o exame da OAB pontua todo mundo que escreve assim. Terceiro, se você olhar praticamente todos os livros de todas as editoras, de praticamente todos os autores, tirando um ou outro, praticamente todos, excelentíssimo senhor doutor, inclusive os professores de área civil, que têm que ser muito mais técnicos do que de área administrativa, já que a área civil exige profundo conhecimento de processo civil. Então, esses professores, que inclusive são até alguns autores de livros, são mestres e doutores na área, eles colocam nos seus livros de práticas excelentíssimo senhor doutor. Então, questionamento que pode ser feito completamente resolvido. Combinado? Combinado. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, este juiz federal sempre estará lotado em uma vara federal. Vara federal. Como o processo ainda vai ser distribuído, esta vara não tem número. Porque, dependendo do juízo, pode ser vara única, se só tiver uma vara federal naquele local, ou pode ser primeira vara, segunda vara, terceira vara, tudo depende do Estado, da unidade da federação. Como a prova da OAB é nacional, e a gente não tem a definição disto previamente, você vai mandar para 3 pontinhos, o exame da OAB aceita, o edital é claro, quando você não tem a informação precisa em termos de alguns dados a serem utilizados na peça, você coloca 3 pontinhos. Como é o meu caso aqui, tá? 3 pontinhos, vara federal. A gente faz isso, inclusive, no caso concreto. Então, juiz federal fica lotado em uma vara federal, que é a unidade administrativa dele, é o órgão dele. Esta vara federal fica dentro de uma unidade geográfica chamada seção judiciária. Seção ou subseção isto depende da organização judiciária daquele tribunal federal, daquele tribunal regional federal. Alguns, de forma mais resumida, vão dizer: seção é quando for capital, subseção é quando não for capital. Não, não é sempre assim. Varia muito de estado para estado, de TRF para TRF. Regra geral, independentemente deste posicionamento, regra geral, você vai mandar para o município. Seção de o nome do município. O exame da OAB não tem dado o nome de município real. Sempre tem dado o nome de município hipotético. Município de
Bugalhadas, município de Patinhos, município de XYZ, município alfa. E esta seção ou subseção sempre será, vou colocar aqui entre parênteses, um município. Para fins de prova, sim. Para fins de estudo de organização judiciária, há desdobramentos nesta informação. Então, na sua prova, vai contar o caso de um município. Se a questão não falar o nome do município, 3 pontinhos. Se a questão der o nome de um município hipotético, coloque o nome do município hipotético. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal dá 3 pontinhos, vara federal dá seção barra subseção, como a prova não define, você pode escrever assim, seção barra subseção de 3 pontinhos, e este município fica dentro de um estado. Do estado. Qual é o estado na hora da prova? A prova vai ter que dar. Ou é o estado não identificado na questão, 3 pontinhos, ou é o estado alfa, beta, gama, delta, ou estado W, estado M, estado Z, F, estado que a questão der na prova. Aí se colocar um estado real, coloca lá, estado de Goiás, estado do Paraná, estado de Belém, estado de Belém, ó, estado do Pará, beleza? Beleza. Então, este é o endereçamento para o juiz federal. Escrevendo de forma contínua, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 3 pontinhos, vara federal da seção barra subseção de seção barra subseção, vou fazer uma correção. Correção não, um ajuste aqui para ficar mais corretinho, tá? Tá. Você me autorizou. Eu devo ter falado, mas não escrevi. Seção ou subseção judiciária, tá? Deixa eu apagar isso tudo aqui, para ter mais espaço. Vara Federal da seção barra subseção judiciária de, agora sim, o nome do município. O nome do município dado na questão. Se a questão não der nome nenhum, 3 pontinhos. Então, da seção... De novo, excelentíssimo senhor doutor juiz federal dá 3 pontinhos, vara federal dá seção barra subseção judiciária de 3 pontinhos, do estado 3 pontinhos. Vou sempre endereçar assim, em se tratando de uma ação normal, quando uma das partes envolvidas for a União Federal, uma entidade autárquica federal ou uma empresa pública federal. Certo? Certo. Agora, como é que eu vou endereçar para a Justiça Estadual? Juiz estadual. Deixa eu ver como eu coloquei aqui, sem ponto, juiz estadual. Juiz estadual, que nós apelidamos de juiz de direito. Quando eu mando para um juiz estadual em uma ação normal, em uma ação que não seja habeas data ou mandado de segurança, vou mandar sempre que quando não for ação anormal. Quando não for ação anormal, já está até subentendido pelo que eu coloquei aqui, né? Quando não for caso
quando não for caso do artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. Ah, mas as ações anormais, eventualmente, não podem ir para um juiz federal ou para um juiz estadual? Sim, eventualmente podem. Agora, quando não for ação anormal, essencialmente, não sendo o caso do 109.1, eu mandarei sempre, não eventualmente, sempre para um juiz de direito. Então, quando for caso de ação do José contra o Estado, contra uma sociedade empresária, contra uma ação, contra uma associação alfa, contra um consórcio de empresas beta, contra o município Y, contra a autarquia estadual delta, contra a empresa pública municipal gama, sempre que não for caso de alguém do 109.1, a minha ação será proposta perante um juiz de direito em se tratando de ações anormais, em se tratando de ações normais. Olha como é que fica o meu endereçamento para o juiz estadual. O endereçamento vai ser excelentíssimo, como já vimos, abreviatura de pronome de tratamento aceito pela norma culta, senhor, doutor, juiz de direito. Ah, professor, eu ouvi falar que todo juiz é de direito. Sem comentários para esta sua pergunta, né? Você não está a ponto de fazer uma pergunta dessa aí, já inscrito, por exemplo, do OAB. Por favor. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Ó, se é o seu caso, eu estou brincando, tá? Estou brincando, mas não tem sentido esse comentário. É uma nomenclatura dada. É óbvio que todo juiz, magistrado, é formado em direito. Então, é uma nomenclatura dada, atribuída, arbitrada pela praxis. Bom, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, este juiz de direito, da mesma maneira que nós falamos para o juiz federal, o juiz de direito também vai ficar lotado em um órgão chamado vara. Então, juiz de direito dá 3 pontinhos, não sendo caso de vara única, o processo vai ser distribuído para alguma vara. E quando ele for distribuído, é que nós vamos saber o número dela, que pode ser a primeira vara cível, terceira vara cível, 20ª vara cível. Então, excelentíssimo senhor doutor, dá 3 pontinhos, vara. No caso do juiz estadual, juiz de direito, esta vara pode ser uma vara cível. Na verdade, pode ser uma vara única, que pega tudo, cível, criminal, tudo. Pode ser, já sendo dividido por matéria, uma vara cível, as criminais ficaram de lado, ou então tem tantos processos naquele município, naquela comarca, que foi necessária uma nova divisão. A lei de organização judiciária daquele estado resolveu, naquele município, naquela comarca, subdividir mais as varas cíveis. Aí ficaram varas cíveis comuns, então, vara cível, simplesmente o nome, vara cível. Outras, vara de família, outras, vara de órfãos e sucessões, outras, varas de falências, outras, varas empresariais, outras, varas da fazenda pública. Então, isto tudo depende do Estado. Como o nosso exame é nacional, nós não temos como saber a lei de organização judiciária de cada Estado. Então,
você pode escrever vara civil ou vara da Fazenda Pública, que é uma vara destinada, teoricamente, como regra, para as ações em que nós tenhamos pessoas jurídicas de direito público interno, não sendo a União nem a autarquia federal, é lógico. E na hora da prova, o que eu escrevo? Escreve do jeito que eu coloquei. Vara civil ou vara da Fazenda Pública. E se o enunciado disser que só tem varas cíveis? Dá vara civil. E se o enunciado disser que só tem vara da Fazenda Pública? Vara da Fazenda Pública. E se o enunciado disser que é vara única? Vara única. Você joga conforme rolarem a bola para você. Você não vai inventar uma história diferente. Mas se o enunciado não falar nada, defenda, proponha a ação cabível para a defesa dos interesses do seu cliente, você vai lá e peticiona para vara civil, entre parênteses, ou vara da Fazenda Pública. Porque não tem como você descobrir. Não tem como você descobrir. A OAB-FGV aceita isto tranquilissimamente. Ela aceita os dois gabaritos, inclusive. Então, vara civil, vara da Fazenda Pública, e esta vara civil, vara da Fazenda Pública, fica situada em uma unidade administrativa, perdão, em uma região geográfica chamada comarca. A comarca, no âmbito estadual, corresponde à seção ou subseção judiciária no âmbito federal. É a mesma equivalência. Por isso eu separei aqui em linhas, ó. Excelentíssimo senhor doutor, juiz, o órgão, vara em que ele está lotado, o nome da região municipal que ele fica, né? A área territorial, a jurisdição territorial dele, e o estado em que fica situada esta região territorial. O mesmo raciocínio eu estou fazendo aqui com vocês. A autoridade, a vara, agora o âmbito territorial municipal da comarca de... Adivinha o que tem aqui? 3 pontinhos. E estes 3 pontinhos correspondem ao nome do município. Se a questão der o nome do município, você coloca aqui município beta, município gama, município ômicron, ou município W, comarca DW, ou comarca do município W, como você quiser. Aí, se a questão não der município nenhum, eu deixo em branco? Não, você vai escrever comarca de 3 pontinhos. E este município vai ficar dentro de um estado. Do estado, 3 pontinhos. De novo, se a questão der, maravilhoso. Você coloca estado delta, estado alfa, estado M, estado MNS, estado ABC, o que a questão der. Aí, se a questão der um estado real, estado do Ceará, estado de Pernambuco, estado do Maranhão, estado do Rio de Janeiro, você coloca lá o nome do estado, conforme apresentado no enunciado. Tranquilo isto? Então, por favor, falando agora de endereçamento, nós vimos ações normais e anormais, o endereçamento separando a ação normal da ação anormal. Se for ação normal, será sempre para um juiz. Qual é a ação normal? É toda aquela que não seja habeas data ou mandado de segurança. E para as ações normais, pode ser para juiz federal, se uma das partes do processo for União, autarquia federal ou empresa pública federal. Como a prova é de consulta, basta verificar se tem alguém do 109, inciso 1º da Constituição. E você vai montar o endereçamento conforme eu coloquei aqui.
Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da três pontinhos, vara federal da seção barra subseção judiciária de três pontinhos do estado três pontinhos. Agora, se no caso de uma ação normal não tiver ninguém do 109.1, ou seja, não tiver como autor ou réu União, autarquia federal, empresa pública federal, a minha ação será proposta perante um juiz estadual, que é o juiz de direito. E como é que eu vou endereçar para ele? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da três pontinhos, vara cível ou vara da fazenda pública, da comarca de três pontinhos do estado três pontinhos. Ficou claro? Espero que tenham entendido. Próximo vídeo com vocês falaremos sobre o preâmbulo. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus.